Essa história de vida é do Jorge Luiz Lopes. Jorge é um homem negro, seu cabelo é curto e escuro com algumas partes grisalhas. Ele está sentado, vestido com uma camisa branca com estampa e usa um colar dourado. Atrás do Jorge há um espaço com várias plantas e árvores e uma instalação geométrica vermelha. Fim da descrição. Qual é o seu nome? Jorge Luiz Lopes, conhecido como Jorge Colins. A comunidade que eu morava, ela não tinha, quando eu conheci, né, na minha vida, iniciando todo o processo, nasci na comunidade do Morro do Encontro, a dificuldade de ter água em casa, carregar água, não tinha um saneamento devido, né, não tinha rua, não tinha nada, eu morava no alto da comunidade. E a primeira obra que eu vi acontecer foi através de um tio meu, tinha uma escola de samba Unido do Jardim, tinha um armazém em frente à minha casa. Tem um terreiro que hoje até está lá, mas é conhecido como Terreiro do Samba. Ali que meu tio reunia todos, fazia eventos, fazia comida, almoço. Tinha diversas diversidades lá, tinha escola de samba, show. E a partir daí ele conseguiu fazer a primeira escada na comunidade e colocar a primeira bica, onde a gente carregava água do alto da comunidade até lá, a beira da estrada Grajaú. Foi a primeira obra que eu vi acontecer. Então eu sempre vi a comunidade, eu nessa época bem jovem, eu vivia a minha vida assim, trabalhando, o primeiro emprego da minha vida foi como jovem aprendiz, como se chama, mas era pela FEM, Camp, trabalhei na Xerox do Brasil. E nessa época, como de 15, 16 anos, eu não tinha muita visão sobre a comunidade. Eu via, né, a dificuldade que tinha, mas não sabia que poderia ser feito para a comunidade. Então você, quando é jovem, você quer viver, né, quer passear, quer ter o seu momento para ir para o baile. Eu tinha um dinheiro para ir para o baile, para, né, jogar bola, para a praia, mas nunca pensava na situação da comunidade. E um belo dia, com uma certa idade, eu sofri um acidente, quebrei a perna, e eu passei a ficar acamado, né? Os colegas me carregaram com gesso imenso, né, na comunidade, e a partir daí eu deitado na comunidade, no alto da comunidade, onde tinha uma varanda, eu conseguia ver toda a comunidade, um espelho. E eu comecei a ver minha comunidade esse tempo todo, foi quase um ano, que não tinha nada, não tinha água, sabe, os caminhos horríveis, sofrimento muito grande. Foi onde ali eu parei para pensar e falei, poxa, eu prometi para mim mesmo, quando eu levantar daqui eu vou tentar mudar a comunidade, tentar levar para outro caminho, vou estudar. Então foi uma situação, sabe, sei lá, foi um momento ruim, mas que Deus me deu a oportunidade de eu parar ali para pensar e poder analisar o que eu podia fazer pelo próximo. Onde começou toda a minha história. A partir daí fiz parte da Associação de Moradores, com muita garra, né? Associação de Moradores do Morro do Encontro, no qual conseguimos, com muita luta, fazer saneamento básico, botar primeiro o telefone na comunidade comunitária, que foi uma luta. Conseguimos também colocar uma creche, né, um SEMASE, no qual fui depois diretor da Prefeitura do Rio. Então foi uma coisa, sabe, gratificante. A partir daí começou a coisa a amadurecer, a comunidade começou a crescer, desenvolver. Né? No início fazíamos festa junina para angariar fundo, para puxar água do Pico Papagaio até a comunidade que não tinha água. Foi uma luta muito grande, mas logo após conseguimos Favela Barra e fizemos 2 reservatórios lindos. Está lá até hoje, com ruas, escadaria, a comunidade está muito bem. Então foi uma diretoria no qual fiz parte, o Antena, Ione, né? São pessoas também que são meus familiares também, meu paizão, minha mãezona, como sempre falei, que foi importante na minha vida. Foi uma participação pela comunidade e ao mesmo tempo para a minha vida também, uma transformação. Né? Então foi a partir desse momento do acidente que você começou a se engajar mais em questões sociais? Eu passei a ver um pouco a realidade da vida. Quantas pessoas precisavam, às vezes, do seu, né, um pequeno conhecimento, né, uma vontade de querer fazer algo, e você juntando algumas ideias. Eu não sei, eu dormia, acordava no outro dia, Deus me dava uma missão, você pode fazer isso, como até hoje. Tem um projeto tal que você pode fazer parte. E a coisa foi acontecendo. Não foi tão fácil, né? Eu tive que participar de diversas reportagens na Globo, RJTV, Bom Dia Rio, né, Jornal Dia. Eu fiz muita matéria mostrando a dificuldade, a mazela da comunidade, as dificuldades que vivi, entendeu? E graças a Deus, através desses caminhos aí, conseguimos trazer muita coisa para a comunidade. E hoje a gente, né, permanece com os projetos, né? Hoje eu faço trabalho social também, que é ação social, que eu sinto uma coisa de grande importância. Ela consegue enxergar as vidas que o Estado não tem, sabe, aproximação em alguns momentos. E aí consegue identificar diversos problemas que estão acontecendo dentro da comunidade e que pode ser importante para não ter um outro problema maior, né, na comunidade. Quando você começa a trabalhar uma situação ali, da pessoa que está na situação mais difícil possível, consegue dar um recurso, uma condição de documentação, ela consegue, sabe, se promover mais, ter um emprego, manter a família, é menos um que vai estar amanhã dormindo debaixo da ponte, com mais dificuldade. Então, o meu projeto, né, que nós desenvolvemos hoje, o nosso projeto Colins em Ação, é com esse intuito.
poder dar dignidade a essas famílias, pessoas, jovens, adolescentes, adultos, entendeu? Como o Colins e Ação começou? A colonização começou interessante. Eu, como falei, eu participei de diversos eventos, né? Associação de moradores, sempre coloquei na minha mente, por mais participar da associação de moradores, teria que fazer um pouco mais. Não adianta eu estar na associação de moradores com uma gestão e logo após eu estar fazendo algo ali só em termos de obra da comunidade. Eu vi que deveria sim fazer obra na vida das pessoas. As pessoas precisam, as pessoas estão carentes, as pessoas não sabem o caminho que tem diante da justiça. A defensoria tem uma mega possibilidade, né, de pessoas poderem mudar sua condição de vida, ter os seus direitos, e que muitas das vezes as pessoas que estão sofrendo ali não conhecem o direito que têm. Então, na minha cabeça foi sempre assim, eu acho que nós temos muita coisa que pode ser feito pelo próximo, mas que ele não tem a proximidade. Eu passei a montar esse projeto através disso. Eu começava fazendo na época, quando era diretor do SEMASE, com um papelzinho, mas escrevendo e dando endereço à pessoa, vai em tal lugar, tem isso, aquilo. Então, comecei a adquirir vários conhecimentos, né, que hoje para mim é uma rede. Eu não consigo ver você, às vezes, estar num lugar, você não tem aquilo para atender. De repente o governo não tem a condição, né? O Estado não tem condição de oferecer aquilo naquele momento, mas não tem ninguém que dá outra posição para a pessoa. Eu como do absurdo, como eu vejo às vezes, faz qualquer tipo de encaminhamento, aqui não tem não, vai embora. Poxa vida, quando essa pessoa procurar um órgão ali que é referência do governo, e a pessoa não tem uma atenção para aquela situação ali, você vai ter cada vez mais pessoas marginalizadas, revoltadas, porque não deram nenhuma atenção para tentar mudar a vida dela. Então pensei na questão da ação, que seria uma coisa mais, sabe, ligada à pessoa que precisa mesmo, mais profunda. Então a minha ação foi sempre voltada nisso, fazer uma grande rede, para que a pessoa que vá, em qualquer momento, na minha ação social, ou no meu gabinete, onde eu estiver atuando, que ela possa ter uma resposta para alguma coisa para a vida dela, né? Então por isso que eu acho que é importante essa rede, você sempre ter um contato, onde a pessoa te procura aquele sofrimento, e poder sair e ser bem encaminhado, entendeu? E que faz a mudança na vida, não parece não, mas é de grande importância. Nós fizemos diversos movimentos, Ecofavela, participamos da Rio 92, na época no aterro do Flamengo, levamos proposta também, como comunidade, como que sabe, isso tem que ser reconhecido, porque hoje nós vivemos na realidade que são duas cidades. A comunidade é uma realidade e o asfalto em si, a área formal, é uma outra. Então ainda tem esse pensamento ainda, que lá só existem pessoas de má índole, e são pessoas que... Não, tem muita gente boa, tem talento, tem cultura, tem educação, tem coisas maravilhosas, mas precisa de oportunidade, precisa de alguém que possa ter um olhar diferenciado, olhar de verdade, sabe, o potencial que tem. Mas pouco a pouco as coisas estão começando a mudar, eu acredito que vai chegar lá. Então foi a partir dos seus contatos no SEMASE que o projeto Colins e Ação começou? O SEMASE em si, ele foi uma da coisa que deu até um boom, mas anteriormente eu já tinha algumas ações que eu fazia, né, isoladamente voltada para isso, né? E que na verdade foi importante, que na época eu fui diretor, então tinha um momento ali que a gente dava uma questão até da assistência, ou seja, era a parte de serviço da SMDS, a parte social, que às vezes não tinha um suporte, a própria prefeitura não tinha suporte para dar tanto encaminhamentos assim às pessoas. Então eu achava interessante que eu pudesse estar atuando com o nosso conhecimento. Eu acho que é de grande valia, né? Você ter uma rede, os seus contatos, você consegue às vezes produzir muito mais e dar um retorno para as pessoas, né? E existe algum momento marcante do seu ativismo, da sua atuação em projetos? Olha, uma das coisas que foi marcante na minha vida, como eu falei, eu sempre tive aquela vontade de aprender e buscar cada vez mais ter uma independência a fazer pelo próximo. E eu passei, junto com outra liderança, né, uma dificuldade muito grande, no qual acabei de sair da Associação de Moradores, eu fundei, junto com outros presidentes de ações também, no Complexo do Lins, que é em torno de 14 comunidades, 15, nós fundamos uma coligação. Eu vi a necessidade de acontecer isso. Por quê? Morro do Encontro foi uma comunidade que começou a desenvolver com favela bairro, com creche, com isso, com aquilo. Nós temos um boom muito grande na Associação de Moradores do Morro do Encontro Bacia. A partir daquele momento, as demais comunidades não tinham, às vezes, a mesma força, porque era vila menor, não tinha... Então eu passei, daquela época em diante, fazer uma coligação junto com outros presidentes e fundar a coligação do Complexo do Lins. Complexo da Gajoa, Capaguá e Lins, total de 14, 15 comunidades, no qual daria mais força para buscar o recurso na condição coletiva. Não seria só para uma comunidade, seria para os demais também, que às vezes não era enxergado, por ser pequena, não ter muito acesso, e às vezes sabe que isso aí, em parte, muitos avaliam por essa forma, né? Se a comunidade não tem muito retorno de pessoas que elas necessitam, ela acaba não tendo também o recurso assim, de ter as obras, as condições que precisam. São seres humanos também, como os outros também. E eu fundei a Colins, né? Junto com outras lideranças, no qual eu sou o presidente fundador, formamos o Complexo do Lins, né?
hoje chama Colins, Coligação das Associações Araraquara-Paguá e Lins, no qual eu fui o presidente fundador e permaneço com o projeto Colins em Ação hoje. E que é de grande importância, né? E hoje as pessoas me chamam de Jorge Colins. Acabou pegando porque é uma forma de que as pessoas sempre juntam uma coisa a outra. Mas tenho o maior prazer, continuo com o projeto. Aos sábados eu faço sempre itinerante de 9 da manhã até 1 da tarde. Eu costumo me doar, ou seja, doar esse dia como voluntário. Trabalho de segunda a sexta para sustentar minha família, pagar minhas contas, mas quando chega sábado, assisto de 9 às 13 horas, eu e minha esposa, que faz parte também, né, outras equipes também, a Liciane, que é a nossa agente, os demais, né? Mônica, Caju, Geni. É um grupo que sempre, quando pode, se doa para fazer trabalho social, levando essas informações, dando oportunidade, interagindo e tentando mudar a realidade da vida das pessoas. E quais são as atividades que você desenvolve no projeto? No projeto hoje a gente tem parceria com faculdade, né? Conseguimos desconto de faculdade para jovens, adultos em geral. Temos parceria com a Defensoria, temos parceria para parte de documentação, identidade, certidão, né? Cursos profissionalizantes, Firjan, né? Senai, Senac, Jovem Aprendiz. Nós temos uma média de parceiros que a gente traz dentro do nosso projeto para poder estar atendendo, juntando o útil e agradável, né? Exame de vista, documentação, aquele que queira oferecer essa oportunidade de doar um pouquinho para a comunidade, a gente traz também. Como tem pessoas que têm um curso de corte de cabelo que se vem corta cabelo gratuito, pessoas às vezes que vêm fazer maquiagem, né? Dar um dia de beleza para as mães, tudo isso aí tem a vida acontecido. E é muito bom, né? Dar um pouco de dignidade, né? Apoio às pessoas que precisam, né? Eu me formei, né, em serviço social, na assistência social, através de um projeto, né? No qual eu fui com uma dificuldade muito grande, um amigo meu, Jorginho da SOS, conseguiu na época a bolsa. E quando eu me formei, consegui essa oportunidade, que eu trabalhava muito, trabalhava na Conlurb, poxa, depois chegava em casa cansado, ia para a faculdade, mas sabe, eu tive ali força para fazer, não só para mim, força aprendizado, mas que meus filhos também, e os demais parentes, pudessem ver aquilo ali que eles podem também, minha sobrinha, os outros, entendeu? E foi o maior prazer, assim que eu me formei, eu montei na época faz pouco tempo, peguei meu certificado, coloquei uma foto da minha formatura e falei, ok, esse é um presente para vocês, que vocês possam sempre colocar isso aí, no momento que tiver vontade de fazer alguma coisa, se formar, não deixar esmorecer não, só mostrar o exemplo do teu tio, do teu pai, vocês continuem aí, nunca esqueça disso, não é fácil, eu sei que não é, mas quando você quer, então não foi fácil para mim, não vai ser para você, mas se você tiver vontade mesmo, se pegar Deus, você consegue chegar lá. Então, para mim foi um prazer, eu dei para cada um. Toma aqui, ó. Guarde isso, não é muita coisa não, mas é de grande importância. Vai te dar uma força aí no momento que precisar. E por que você escolheu fazer a assistência social? Então, parece que é uma coisa que vem assim, sei lá, foi dentro e aconteceu assim do nada. Porque eu nem pensava que eu tinha toda essa vocação, entendeu? Aí, de repente, comecei a desenvolver e saiu. Quando foi ver, eu estava envolvido já. Falei, poxa vida, acho que é isso mesmo. Não tem outro caminho. E como esse curso te influenciou? Muito, muito porque abriu muitas portas, né? Eu me senti um pouco também valorizado, né? Respeitado. Você sabe que hoje nós vivemos num país que é muito complicado, você ser negro, de comunidade, nem sempre você, qualquer lugar que vai, todo mundo vê você como uma pessoa, sabe? Por mais que seja, você chegou ali, chegou um cara dos olhos azuis, felizmente é essa a realidade. Poxa, a pessoa de boa índole, né? Boa, mas chegou um negro, qualquer coisa, opa, peraí, a desconfiança é muito grande. É geral, né? Felizmente é geral, sabe? Ficou uma coisa muito ruim devido à questão da libertação dos escravos, que foi uma coisa que, sabe, até hoje eu não consigo entender, não deram oportunidade, hoje continua ainda a mesma coisa, vivendo o negro como se fosse nada, só para servir mesmo, como, sabe, massa de manobra para isso, para aquilo, trabalho pesado, braçal, e, na verdade, a realidade é outra, né? Tem muita coisa boa para ser feita. Tem a parte também hoje da cultura, muita coisa que existe hoje vem através da cultura do negro lá atrás. Igual o caso da feijoada. A feijoada hoje todo mundo adora, né? Mas muitos não sabem que eram os pedaços que ficavam do porco lá. Na época o escravo pegava e botava junto com o feijão, e que hoje é um prato que todo mundo se delicia, não é isso? Tem toda essa história, né? E outras coisas mais. Agora a música e tal é muito legal, só tem que mudar bastante ainda, tem que ter oportunidade. Assim eu penso, né? Tem que dar mais oportunidade, mais reconhecimento. Um dia vamos chegar lá. Só a educação é o caminho, né? O curso de assistência social te ajudou, então? Com certeza.
receber, buscar, ver, sabe, a questão dos nossos direitos, qual o caminho correto. Sabe por quê? Eu sempre fui assim, criado em comunidade e via que as pessoas, às vezes, queriam reivindicar alguma coisa e nem sempre parar para ver os seus direitos, buscar na lei. Ah, não, vamos quebrar, vamos, sabe? E eu achava aquilo ali que, pô, até hoje não acho uma coisa legal. Você bota a vida em risco de pessoas e hoje eu sei que a revolta é grande e quando você não é ouvido, às vezes, você acaba se estourando e seguindo para outro caminho, como acontece muito aí. Mas eu senti que para conseguir muito mais, tem que buscar pela educação. Nós precisamos colocar mais jovem lá dentro da universidade, mais advogado, juiz, e que possa cada dia mais fazer a lei cumprir de verdade, dar oportunidade para todos, entendeu? Que seja uma coisa balanceada, que não fique só para um lado só. Todos têm esse direito, entendeu? E agora falando da sua juventude e nessa trajetória da sua vida, como você se encontrou com o SEDAPS? Olha, o CEDAPS foi há 30 anos atrás, né? Foi praticamente uma, sei lá, uma abertura, uma mudança da minha vida, sabe? No início foi assim um pouco difícil, a gente não tinha assim, tão assim conhecimentos, né, recursos. E o CEDAPS estava tipo abrindo para a gente essa oportunidade de conhecer o outro lado. Nós tínhamos toda a condição, mas não sabia como mover. E ele deu a capacitação, ele orientou, ele ensinou o caminho e para nós mesmos poder desenvolver. Então, o primeiro projeto da minha vida que eu fiz na época, que foi muito bacana, tivemos saído até com a PUC, das salas de alfabetização, né, foi através do CEDAPS. Desenvolvemos um trabalho que foi o carteiro comunitário, com a rádio comunitária, acho que felizmente com o tempo, mas foi muito legal, foi muito bacana, tinha uma salinha no Lins, tinha o nosso núcleo, né, prevenção de STIs, de núcleo informais, que era muito bom, a gente fazia um trabalho com preservativos, com palestras. Mas, infelizmente, com o tempo as coisas ficaram difíceis, até depois da pandemia, né? Mas foi legal, foi muito importante, aprendi muito com o CEDAPS, entendeu? Para mim foi uma formação na minha vida, uma transformação na minha vida em termos de, como um adolescente, né? Então, a vida de casado, como chefe de família. Então você começa a ver algumas coisas que é importante, né? Que vai agregando. Então, só tenho a dizer, poxa, foi maravilhoso. Amo o CEDAP, toda a família CEDAP. Para mim e para os companheiros, né? Tiveram pessoas que você conheceu através do SEDAPS? Ah, muitas. Eu fui uma das pessoas que parece que cheguei, fui um dos primeiros a chegar no CEDAP. Eu consegui encaminhar muitas instituições para lá. Graças a Deus. Eu queria sempre, minha forma foi essa. Se eu conseguir uma coisa que foi bom para mim, quero tentar transferir para o outro também. Então, foi muitas lideranças que tinham dificuldade. Como eu tinha vontade de fazer, de crescer, eu fui indicando. Sabe, muitos desenvolveram muito bem. Até hoje, né? O CEDAP deve ter uma quantidade imensa de lideranças que participam, né? Faz um trabalho com eles. É um trabalho muito legal. O CEDAP me ensinou muito, sabe? Seminários, participar de diversos, sabe, eventos, e que foi bom para o meu aprendizado. Entendeu? Você destacaria algum aprendizado que você teve com a organização? Uma delas é a questão de organizar o... Por exemplo, eu não tinha a noção de quando você quer fazer algo que é necessário, com calma, sentar e montar um projeto. Montar aquele quebra-cabeça antes. Você, na época, quando você quer fazer alguma coisa, você quer lá, eu quero logo... Não, não existe. Você tem que montar um projeto, ver orçamento, ver tudo direitinho, tempo, você entendeu? Duração, para você depois fazer uma coisa correta. E que isso foi importante. Foi doutrinando pouco a pouco e mostrando, né? Hoje eu fico muito feliz. Todo dia eu tenho penso sempre no projeto e tal, mas igual o CEDAPS, não teve melhor não. E você percebe alguma mudança em você desde que você trabalhou, conheceu o SEDAPS? Ah, muito. Muito, porque eu passei a enxergar com outros olhos, né? Passei a enxergar, assim, na questão de que se você quer fazer alguma coisa, você pode. E aquele negócio que você também não tem que fazer sozinho, você tem que buscar sempre alguém do seu lado, alguma instituição que conheça um pouco para somar com você. Eu acredito que algumas coisas que eu pude estar interagindo com o CEDAPS, também eu pude colaborar com alguns conhecimentos meus, entendeu? Esse tempo todo que tivemos em comunidade no Rio de Janeiro, acho que foi legal também. É uma via de mão dupla, né? Uma troca. Como você acha que você contribuiu com o SEDAPS? Não, digo mais de questão das comunidades que foram chegando e foi abrindo porta. O interessante do CEDAPS é o trabalho que ele desenvolve. Então, quanto mais tiver comunidade, puder expandir todo o Rio de Janeiro é melhor, que é um trabalho bacana, sério, voltado para a saúde. Então, acho que foi legal. Ele deu condições de eu estar apresentando alguma liderança e hoje desenvolver. Eu vejo diversos colegas aí que, sabe, a vida da pessoa mudou totalmente depois de conhecer o CEDAPS. Tem uma colega nossa lá da Penha, lá, Cezan, que ela tem um trabalho maravilhoso, ela, sabe,
uma desenvoltura muito grande, um sede social. Então, a vida de muita gente mudou, porque o CDAP tem esse perfil, entendeu? Ele consegue passar para você e mostrar que você pode, e aí você começa, sabe, ter vontade de fazer. São coisas que eu sempre reclamei anteriormente para algumas igrejas, né? Não tem nada contra a religião, mas que nunca se interessaram em dar esse apoio, dar essa atenção. Na maioria das vezes que as lideranças eram procuradas, era pegar toda a estatística da comunidade, toda a informação e montar um projeto. E nunca deixar que aquela instituição ali possa gerir, possa, sabe? Então, isso aí eu ficava muito chateado. Eu sempre pensei, poxa, eu acho que tem que dar uma capacitação, uma condição, para que aquela pessoa pudesse caminhar, entendeu? E nem muitos fazem isso. Hoje querem só pegar o que tem ali, te usar, e eu não acho legal, entendeu? Eu acho que o tempo passa, tem um momento, daqui a pouco a gente está indo embora, tem que passar o legado para alguém, né? Não custa nada, dividir um pouquinho, né? Como você descreve a pessoa que você é hoje? Olha, eu acho que é uma pessoa que temente a Deus, primeiramente, né? Costumo sempre colocar a minha vida assim, o que eu penso hoje em prol do ser humano, é que não adianta você ter muito dinheiro e poder sair distribuindo por aí. Acho que você tem que tentar fazer o máximo possível, dentro do seu limite, do seu conhecimento, para somar com aquela pessoa, às vezes, que está ali. Eu fico vendo muita gente achando que está dando um dinheirinho ali, que nem sempre vai somar na vida daquela pessoa. Como eu vejo há pouco tempo ouvindo o trem, rapaz contando a história da vida dele, e olha, eu estou aqui pedindo uma oportunidade de vocês, que eu vou trabalho seletivo amanhã, ou está entrando para trabalhar no açaí, eu preciso de R$ 40 para pagar o valor que tem referente a questão lá do dar-me lá para tirar a identidade. Eu chamei o rapaz e falei, olha, posso te ajudar? Pode. Falei, a questão do dinheiro não tem aqui não, mas eu tenho uma oportunidade de você ir amanhã tirar essa identidade sem pagar nada e agendar para você. Então, quer dizer, rapidamente ali eu fiz minha parte. Sem, sabe, quando você tem um certo conhecimento, você consegue resolver muita coisa. E esse é um dos exemplos de que muitos aí, se tirar um tempinho para poder ouvir o outro, participar. Hoje, a coisa que eu mais vejo hoje, principalmente na Zona Sul, é aquelas pessoas que param para chegar e falar daquilo ali é marginal, aquilo ali não sei o quê. Mas muitos que estão ali nunca tiraram o tempinho dele, o conhecimento que ele tem, para orientar, indicar aquele jovem ali para o futuro. A maioria só querem chegar e distanciar, não, divide. Entendeu? Faz o muro, né, distancia das pessoas, mas não quer dar uma oportunidade, encaminhar para o Senai, para o Senac, saber o que ele quer, se quer para uma faculdade. São poucas pessoas que têm esse raciocínio, esse pensamento. Só querem chegar e maltratar, não mata, prende. Está acontecendo tudo isso na sociedade porque não trabalhou antes, não fez antes, e pode ser feito agora sim, se unirmos força. Se juntar todas as religiões, juntar todos os grupos de vontade de trabalhar, a gente consegue fazer muita coisa assim, entendeu? Só que tem muitos que não têm interesse. A conta está pago, está tudo bem, os filhos estão bem no colégio, está formado, que se dane o país. E assim, mas um dia chega lá. Eu tenho fé. E quais são seus planos atualmente? Olha, eu tenho um plano futuramente de comprar minha casa própria, que eu não comprei ainda, antes de me aposentar, e poder viver tranquilo, sabe, com a minha família. Finais de semana poder passear, né? Eu adoro passear, ir para outros lugares legais assim, que tem o verde, praia, entendeu? Eu gosto muito. Meu pensamento é esse, é ver minha família crescendo, meus filhos, meus familiares bem. Me preocupo com todos, não adianta, entendeu? Sou tipo paizão da família, os irmãos, amigos em geral, não tem jeito. Eu só penso assim, ver as pessoas bem, coração, sabe, tranquilo. Eu sei que tá difícil, né? Depois dessa pandemia aí, muita coisa mudou, as pessoas hoje têm passado uma situação muito complicada, até na questão emocional, né? Mas, acreditando em Deus, a gente consegue chegar até lá, né? E o que você achou de contar sua história hoje? Achei interessante, oportunidade que eu sempre pensei, né? Fazer um dia um documentário, alguma coisa sobre minha vida. Eu acho que isso vai servir futuramente até de exemplos para que outros também que já passou ou que tem passado aí, tentar refletir e caminhar, não sabe, de esmorecer, não achar que eu não posso, eu sou, jamais. Colocar Deus na frente, entendeu? E sempre buscando, sabe, tendo fé, buscando amigos de verdade. Eu falo que na vida você às vezes não tem dinheiro para dar para um amigo, para ninguém no momento difícil, mas um abraço bem dado, uma atenção, uma palavra, pode mudar muita coisa, entendeu? Hoje falta isso, as pessoas estão carentes disso. Eu sempre falei para meus familiares, olha, meu aniversário, eles me chamam de festeiro, desde abril até um dia festivo. Eu não é por causa só do dia festivo, eu gosto de fazer um almoço, reunir a família e os amigos
E quero estar ali, junto, abraçando, rindo, brincando, lembrando de outros dias. Eu sempre falo com a família, olha, tem momentos que a gente consegue resolver tanta coisa. Quando está todo mundo junto ali, esse negócio de telefone, mandar zap. Um está com um problema, outro começa a conversar com o outro, dali sai um projeto. E a vida começa a mudar um do outro. Que na maioria das vezes, se for ver, as pessoas estão todas distanciadas, preocupadas com pagar conta, trabalho, que às vezes só se vê no enterro de alguém da família que morreu, aí só vai ver ali porque tem que ir para dar o último adeus, entendeu? E às vezes eu sempre falo com isso, eu falo, é importante tirar um tempinho para reunir uma família um domingo, um sábado, bater um papo, entendeu? Fazer um churrasquinho, entendeu? Quem gosta de uma cerveja, tomar uma cervejinha, né? Acalmar o coração. Pode falar? Já falei. Pode, claro. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Não, é só isso. É dizer que o CEDAPS, mandar um beijo para todo mundo lá, Socorro, Daniel, né? Cláudia, todo o CEDAPS que foi importante para mim, Wanda, né? Vocês foi muito importante na vida desse cara que está aqui, né? Da minha família. Nossos parceiros que estão lá, Mônica, Geni. Beijo para vocês aí, amo vocês. Foi muito importante na minha vida. Que Deus abençoe rique e abundantemente vocês.